Bom dia! Começando a nossa aula de número 94. E essa aula aqui é a continuação da nossa aula anterior, em que a gente começou a entender sobre como é que a gente faz para ser uma mulher frutífera. Na aula de ontem a gente começou a estudar a parábola do semeador e nós entendemos primeiro que ser frutífero é algo que glorifica a Deus, portanto é o chamado de Deus para a nossa vida. E a gente viu também, tá, sobre os dois primeiros tipos de solo. Fala pra mim, por favor, se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Bom dia, Darine. Bom dia, Maria, Condessa Tânia, Josiete, Luciene, Karen. Bom dia, Cris. Fala aí pra mim, gente, vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Me conta aí, tá tudo certinho. Bom dia, Dani. Oiê. Tudo certo, ó, Leide disse que tá tudo certo. Então, olha só, vamos já clicar aqui no avião, tá? Chamar as nossas amigas. Ontem a gente começou a estudar sobre a parábola do semeador. A gente viu os dois primeiros terrenos. Vou já fazer um resumo deles aqui pra vocês. E hoje a gente vai ver os dois últimos, tá? Bom dia, Pri. Bom dia, Ariane. Quem mais? Tatá. Nise, bom dia. Olha só, hoje a gente vai continuar lendo, tá? Lá em Lucas, capítulo 8. A gente começou ontem. Pri, sou nova aqui. Cheguei aqui agora, tá? E não vi a aula de ontem, não tem problema. Ela tá disponível lá no meu canal. Falando em sou nova aqui, conta aqui pra mim, por favor, se você é aluna veterana ou se você é aluna novata. Bom dia, Carla. Bom dia, Edneide, Camila. Ó, Nise já lembrou aí pra você de colocar o aviãozinho e de apertar o coração aí no seu celular, tá? Então, fala pra mim se você é aluna novata. Se você for veterana, coloca aí também qual é o curso que você já fez ou que você tá fazendo comigo, certo? Você vai precisar aqui pra nossa aula do seu material, que é um caderno para você fazer as anotações mais importantes, anotar todas as ideias e também a sua Bíblia. Deixa eu ver aqui. Quem falou aqui pra mim que é aluna novata? Deixa eu tirar aqui, peraí, pronto. Tirar aqui o som. Jaque é novata, seja bem-vinda. Sabrina também, tem mais gente aqui novata? Fala aí pra mim, tá? Então, ó, vai clicando no avião. Enquanto você clica, eu vou me apresentar aqui rapidinho e explicar pra você, tá? Como é que funciona o nosso estudo aqui. Eu sou a Pri. Sou casada com o Técio e eu e Técio nós temos uma empresa chamada Academia de Vida Abundante, certo? Nessa empresa a gente promove o treinamento de pessoas, no caso aqui vocês, minhas alunas lindas, para serem pessoas que vão viver a vida abundante que Jesus já conquistou pra gente. E aí como que vocês fazem isso, Pri? A gente tem mentorias, tem cursos e nós temos também muito, né, 99,9% do nosso conteúdo é gratuito aqui pra você. A gente tem aulas aqui no Instagram, a gente tem o nosso canal do YouTube com muitas aulas que você pode estudar comigo. Temos o nosso canal do Telegram, então tem várias maneiras de você começar a estudar comigo. Então você começa aqui nas aulas gratuitas e aí, se você desejar, se você quiser, a minha companhia, o meu acompanhamento, você vai avançando. E aí, para esse avançar, você tem o mapa do tempo, que é um curso sobre organização. A gente tem também o mapa da fonte, que inclusive está com valor especial, tá? Por tempo limitado. A gente tem o Clube do Livro e tem a mentoria enraizada. São algumas maneiras, tá? De você estudar, avançar nos seus estudos comigo. E aqui nas nossas aulas, normalmente, a gente tem um tema, algum assunto que a gente aborda na semana. Essa semana a gente está pensando aqui juntas sobre como ouvir, entender e viver a vontade de Deus. Certo? E aí, lá na primeira aula que a gente teve essa semana, que foi na segunda, a gente viu sobre o Salmo 1, um estudo bem profundo, bem, como é que eu posso dizer, minucioso, sobre o Salmo 1, sobre 3 coisas que a gente não pode fazer e 3 coisas que a gente deve fazer, tá? Que é se assentar na roda dos escarnecedores, andar no conselho dos ímpios e não se deter no caminho dos pecadores. São 3 coisas que a gente não pode fazer. E aí,
Depois a gente viu também sobre... Eita, me esqueci qual foi a aula de quarta. Deu um branco agora. Falha. Lembrei. Sobre a mudança da mente, que a gente tem a mentalidade, né? Quando você aceita Jesus, você é salva, você recebe a identidade de filha, mas você precisa renovar a sua mente. Aí foi a aula que a gente viu lá na quarta-feira. E ontem a gente começou a ver sobre a parábola do semeador, tá? E aí, hoje a gente vai continuar. Então, ontem a gente entendeu que o chamado de Deus para a nossa vida é o quê? Que a gente dê muito fruto. E o que acontece com uma árvore que não dá fruto? Tá lá em João 15, ela é cortada e ela é lançada fora. E aí a gente percebeu que várias e várias vezes Deus usa a figura de uma árvore, de algo da natureza, para explicar sobre coisas que são de níveis espirituais. E a gente pegou e começou a estudar, tá? A parábola do semeador, para a gente entender qual tipo de coração nós temos sido. O nosso coração, ele é o centro da nossa vida, tá? É dele que procedem todas as coisas que nós fazemos. Então, não tem como você dar fruto que agrade a Deus sem antes resolver e entender aquilo que está dentro do seu coração. E a grande chave para você ter um coração, né, frutífero, para você ter uma vida frutífera, é que o seu coração ele seja um bom terreno para receber a palavra de Deus, ok? Então, ontem a gente já viu lá em Lucas, capítulo 8, tá? Do versículo 4 a 8, os 4 tipos de solo, os 4 tipos de coração, que significa 4 tipos de pessoas diferentes, mas também esses 4 tipos de solo que Jesus falou, eles falam de níveis em que o nosso coração está, certo? Então, a gente já viu o primeiro solo, que é o solo endurecido, que é o solo que é à beira do caminho, ele é pisado. Então, esse primeiro solo, ou esse primeiro nível de coração, é um coração que não recebe a palavra, nem escuta, tá? O segundo nível, que foi o segundo ponto que a gente viu ontem, é o solo rochoso, que é aquele que é o oposto do solo endurecido. O solo endurecido não recebe. O rochoso, ele faz festa, ele faz que vai fazer, mas não faz nada, né? Ele começa e para. E aí a gente, inclusive, falou um pouco sobre a questão da inconstância. E aí, ele é chamado como ouvinte superficial. É o nível do coração que ouve a palavra, tá? Mas não coloca em prática. Entra aqui no ouvido e sai no outro. Então, a gente entendeu essa diferença e aí a gente viu que o problema de ter esse tipo de coração, esse tipo de relacionamento com Deus que é superficial, é que quando você tem esse coração e a tempestade chega, você não fica em pé, o vento leva a sua vida e a sua casa. E agora a gente vai para o terceiro nível de ouvinte, que é o ouvinte que é sufocado pelos espinhos. Então abre aí a sua Bíblia, tá? Em Lucas, capítulo 8. Vou já te dizer aqui qual é o versículo que vai falar sobre esse. É o versículo 7, tá? E a explicação tá lá no versículo 14. Então, eu vou ler Lucas 8 para você, versículo 7 e versículo 14, tá bom? Rosa, meu amor, vi aqui sua mensagem. A gente vai ficar em oração pelo seu esposo, sim. Em nome de Jesus, que Deus derrame cura sobre a vida dele, tá bom? Alguém coloca para mim, tá? Lucas, capítulo 8, a gente vai ler o versículo 7 e o versículo 14, que eles falam especificamente desse ouvinte que foi sufocado pelos espinhos. Ó, Nise já colocou aqui, prontinho. Então, vamos lá. Lucas, capítulo 8, versículo 7. Outra semente, né? Ele tá falando aqui dos vários tipos de semente. Outra semente caiu no meio dos espinhos e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Ok, uma semente que caiu nos espinhos. Tá, Pri? O que isso quer dizer? Jesus, ele vai lá no versículo 14 e ele explica. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, esse aqui é um coração que está excessivamente preocupado com as questões desse mundo.
Ai, Pri, então não sou eu, porque, né, eu me preocupo com outras coisas. Só que entenda, a preocupação aqui, seja qual nível ela for, seja se for com uma conta, com o que você vai vestir, com o que você vai comer, essa preocupação ela é como um espinho que vai sufocar o seu relacionamento com Deus. Essa pessoa, ela ouve, ela entende e ela até medita, mas ela não coloca em prática, porque a cabeça dela está ocupada com muitas preocupações. Então, muitas vezes esse coração aqui, né, que é sufocado pelos espinhos, é uma pessoa que ama conhecer, que ama estudar, ama ler a Bíblia, mas ela só coloca conhecimento para dentro. E como ela não pratica, isso gera ansiedade. Presta atenção. Você que às vezes quer fazer todos os cursos, ler todos os livros, assistir todas as lives, ver todos os filmes, tudo que as pessoas estão indicando, isso é um perigo. Por quê? Se você conseguir ver tudo isso e colocar em prática, que é bem difícil, tá? Ok, sua vida vai crescer. Mas se você encher com muito conteúdo e não transformar isso em algo prático, ou pelo menos sair ensinando outras pessoas, isso vai gerar ansiedade. Então, muitas vezes, é melhor você escolher um livro para ler, uma coisa para fazer. Ai, Pri, quer dizer que eu não posso ler vários livros? Pode, se isso não gerar ansiedade no seu coração. Então, aí aqui não é uma regra geral. Você precisa entender como você funciona. Eu, Pri, funciono bem lendo vários livros. Então, por exemplo, de manhã eu escuto um audiobook que é uma biografia. À tarde ou em outro horário eu estou lendo um outro livro que é livro de estudo. Depois eu estou lendo outra coisa. Não tem problema. A grande questão é se isso não vai gerar em você uma ansiedade de fazer muitas coisas e de não concluir nada. E aí, voltando à questão do ouvinte, desse terreno que está sufocado, qual é o grande problema dele? E aí, quem aqui é minha aluna do mapa do tempo vai entender isso aqui de trás para frente. A preocupação é um indício de que as suas prioridades estão trocadas. Você colocou outras coisas no lugar de Deus. Então, por exemplo, a mulher que vive em função do marido, o marido é o centro da vida dela. Lá dentro do mapa do tempo, a gente tem todo um módulo sobre como reorganizar o coração, como vencer a preocupação. E eu explico para você dentro da Bíblia como a preocupação ela aponta para ídolos que estão sendo levantados dentro do nosso coração. Por quê? O que é um ídolo? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Não, Pri, mas ninguém ocupa o lugar de Deus na minha vida. E com o que você gasta o seu pensamento? Com o que você gasta o seu tempo, o seu dinheiro e a sua energia? Pri, Deus é o centro da minha vida. Se Deus realmente é o centro da sua vida, na sua rotina, nos seus hábitos, isso precisa ser percebido. Uma coisa é o que a gente fala que é prioridade e outra coisa é o que realmente é prioridade. Então, essa pessoa, o ouvinte que está sendo sufocado pelos espinhos, o que ele pensa? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu não consigo. Como que você disse que ama alguém e você não, disse que não tem tempo? Eu aprendi uma coisa com a minha mentora, ela fala muito sobre a organização, fala muito sobre como a gente pode abençoar o nosso lar, que é a minha pastora Isabelle Munguba, e ela diz o seguinte: não é falta de tempo, é desorganização e falta de prioridade. Então, para aquilo que é prioridade na sua vida, você dá um jeito. Você vai lá e encontra o jeito de encaixar. Eu vi que a Márcia, uma das minhas alunas, disse assim: meu Deus, a Pri é tão ocupada e arranjou tempo para ir fazer as unhas. Por quê? Porque é algo que para mim é importante. Então, se é importante, eu arranjo, eu coloco um tempo ali na agenda. Então, se é importante para você ler a Bíblia, você vai encontrar um tempo e vai arranjar um lugar para encaixar. Você vai mexer na sua agenda. Então, é importante para mim estar com a minha família. Minha família é prioridade. Ok, a sua rotina aponta para isso? Ai, Pri, para mim é importante falar de Jesus para os meus filhos. Ótimo, isso é muito bom. Você está lendo a Bíblia com seus filhos? Então, a gente precisa parar de falar e começar a agir. A gente gasta muita energia falando, muita energia, né? Colocando, dizendo eu faço, eu vou, eu não sei o quê. E no final, a gente não faz. E outra vertente da questão da preocupação é o quê? Tem gente que se preocupa com a própria vida. Isso já é ruim.
já é algo que ocupa o seu tempo, já ocupa a sua mente. Mas tem gente que vai além. Ela não dá conta de tomar conta da vida dela e ela vai tomar conta da vida de outras pessoas. E aí, gente, isso aí, além de você colocar um ídolo, você ainda se torna uma pessoa chata. Porque deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi pra vocês, assim, depois de muito bater a cabeça. Não fique dando opinião onde você não chamaram, não perguntaram pra você. Isso vai gerar dor no seu coração. Então, a pessoa que ela tem um coração cheio de espinhos, ela tá o quê? Muito preocupada. Ela tá preocupada com ela tá preocupada com o filho, tá preocupada com o marido. Ela tá preocupada com não sei quem que tá fazendo não sei o que ela não concorda. Gente, olha, essa geração, às vezes, tem pessoas aqui que eu sigo, né, que elas respondem a caixinha, porque são pessoas inteligentes, pessoas que têm uma opinião que eu gosto de entender. E aí, muitas vezes, obviamente, aquela pessoa não sou eu, e ela vai ter opinião diferente de mim. E aí, quantas vezes a gente vê gente que vai no post dos outros, vai na caixinha, vai nos stories comentar, tipo assim, a pessoa tá lá mostrando o look do dia dela, ela tá feliz, vestida. Aí vai uma pessoa que não foi solicitada, que não perguntou, diz assim, ai, não gostei. Ai, tá feio o seu cabelo. Ai, tá isso. Gente, graças a Deus aqui não tem ninguém assim, outros lugares, outras pessoas sem noção. A gente precisa concentrar a nossa vida naquilo que vai dar resultado. E o que vai dar resultado da nossa vida é pegar a palavra de Deus e colocar em prática. Ai, Pri, mas eu não faço isso na internet não, que é uma tremenda falta de educação, viu? Não é porque tá na internet você pode sair falando o que quer no perfil dos outros. Hashtag fica a dica, tá? Mas, ai, Pri, eu não me preocupo com as pessoas da internet não, é o meu marido. Mas deixa eu te dizer, quando você tenta, se esforça para mudar o coração do seu marido com as suas palavras, com a sua reclamação, com a sua cobrança, você está errando de várias maneiras diferentes. Primeiro, você está tentando ser o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do erro e do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então, o seu falar, o seu reclamar, o seu agir sobre a vida de outra pessoa vai atrapalhar, vai mais atrapalhar do que ajudar. Quem aqui já tentou convencer alguém que não queria ouvir a opinião de ninguém que essa pessoa estava errada? Eu já. E aí, Pri, funcionou? Claro que não. A pessoa fica chateada com você, se afasta de você. E se for o seu marido? No lugar de você ficar falando, você tem duas coisas para fazer. Orar e dar o seu testemunho. Só que como criatura que tu vai dar um bom testemunho, que tu vai dar um bom fruto, de acordo com o Espírito Santo de Deus, se a semente não entra no coração. Tá entendendo? Você quer mudar a vida do outro. Amém. Só que como é que isso acontece? Quando você é um bom exemplo. A Bíblia diz, lá em 1 Pedro, capítulo 3, a esposa sábia, a mulher sábia, ela ganha o seu marido pelo seu bom procedimento, pelo seu testemunho. Então, se no lugar de você fazer, você tá só falando, você está deixando de dar frutos. Por quê? O seu coração tá cheio de espinhos. Quem aqui conseguiu acompanhar o raciocínio, manda aí um fogo, tá? Se você entendeu, se caiu a ficha, ai, meu problema não é meu marido. Meu problema é meu filho, meu problema é não sei quem lá do meu trabalho, meu problema é lá na minha igreja. De novo, vai repetindo assim na sua cabeça até entrar. Eu não sou o Espírito Santo. Eu não sou o Espírito Santo. E aí você tem que sempre se perguntar, Deus me mandou falar algo para aquela pessoa? Porque tem vezes que Deus manda, ok. Se ele mandou, vai lá e obedece. A sua preocupação, a sua opinião, a sua maneira de pensar vai ajudar o coleguinha, vai mudar a vida dele? Você vai lá levar só uma crítica ou você vai levar uma solução, tá? E mesmo uma solução, às vezes, gente, a pessoa ela não quer ser ajudada. E aí a gente tem que respeitar. Jesus, ele não entra invadindo o nosso coração. Como que eu vou querer entrar invadindo o coração do coleguinha? Então, se você insistir nessa de se preocupar com a vida dos outros e se preocupar demais com a sua própria vida, você não vai conseguir descansar em Deus e o seu coração ele vai ser tomado por espinhos. Então, a pessoa que tem um coração espinhoso, qual é a característica dela, Pri? Ela tá super ocupada, não tem tempo para nada e ela vive com ansiedade, porque ela colocou coisas e pessoas no lugar de Deus. E como a vida dela gira em torno dessas coisas, dessas pessoas, ela nunca tá satisfeita, ela tá sempre querendo algo mais. Por quê? O meu coraçãozinho, o seu coraçãozinho tem um rombo
do tamanho de Deus. Só aquele que é tudo, né? Que é perfeito, que é eterno, que é santo, consegue preencher o nosso coração. Se você tentar preencher o seu coração com relacionamento, com dinheiro, com roupa, com comida, não vai funcionar. Você vai morrer tentando e não vai adiantar. Então essa pessoa, ela ama mais o mundo, e o mundo, gente, ama mais o marido, ama mais os filhos, ama mais o dinheiro, ama mais a produtividade, o checklist dela, ama mais isso do que a Deus. Ela está sempre ocupada demais, preocupada demais, e por isso não a amadurece. A gente tem uma aula lá dentro do Mapa do Tempo, e que eu explico para você, que é minha aluna lá, todo o passo a passo, o que acontece quando você tem uma vida super ocupada. Eu não consigo fazer a linha do tempo aqui com você, que lá é uma aula de acho que 20 minutos a meia hora, mas você começa com muitas ocupações e você termina solitária, você vai espantando as pessoas de perto de você. Quem é que quer, gente, ficar segurando uma rosa, por mais linda que ela seja, que ela é cheia de espinhos? Ninguém quer, todo mundo vai soltar aquela rosa. Então a gente precisa tirar esses espinhos da preocupação que sufocam o nosso coração, tá? Esse aqui é um solo que ia dar certo, mas está cheio de espinhos. É uma mente em que as crenças ainda são de acordo com o mundo. E aí a gente volta lá na aula que a gente fez na quarta-feira sobre a importância de você renovar a sua mente pela palavra e pela oração. Por quê? Por que essa pessoa ela se preocupa, Pri? Porque ela ainda está enxergando o mundo com os olhos, né, humanos e não com os olhos de Deus. Ela ainda está enxergando as outras pessoas com a capacidade dela, com o jeito dela de fazer, tá? Então, o problema não é o amor ao dinheiro. O problema não é amar o seu marido. O problema, na verdade, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É colocar, corrigindo aqui, né? É colocar o dinheiro no centro da sua vida. O problema não é você amar não é você gostar de estudar. Você ser uma pessoa que se dedica estudando. É você trazer o estudo para ser o centro da sua vida. Então, quantas mulheres elas foram? Ai, vou me importar aqui só com a minha carreira. Vou só na minha carreira, vou só na minha carreira. E aí, vai indo. Quando ela se olha, ela tá lá. Uma sala cheia de diplomas, cheia de conquistas. Mas o casamento acabou. O filho ela não viu crescer. Então, ela perdeu a vida focando no ídolo errado, tá? Então, essa pessoa, ela ama mais os presentes que Deus dá do que o próprio Deus. Esse tipo de coração é aquele que vai na igreja, busca a Deus, ora, clama por um milagre. Quando recebe, cadê a pessoa, o crente que estava aqui? Sumiu, vai-se embora. Por quê? Quer saber das mãos de Deus. Então, a gente precisa construir um relacionamento com Deus baseado não no que Ele pode nos dar, mas em quem Ele é, né? No caráter dele, naquilo que Ele é. Imagina você ter uma pessoa que só é sua amiga por aquilo que você tem, ou por aquilo que as portas que você pode abrir para ela. Gente, você vai se sentir o quê? Usada. Então, a gente não pode trazer isso para o nosso relacionamento com Deus. Pri, qual exemplo a gente tem na Bíblia de duas pessoas que amavam mais as coisas do que a Deus? O jovem rico e Judas. Judas amou o quê, Pri? As 30 moedas de prata? Não. Judas, ele amava um Messias revolucionário. Um Messias que ia fazer as coisas do jeito que ele queria. E como Jesus não agiu e não foi segundo as expectativas de Judas, ele empurrou, ele traiu e ele entregou Jesus. Ai, Judas, às vezes a gente olha para a vida de Judas e coloca ele, né, uma pessoa distante, como eu nunca vou fazer isso. Só que quantas vezes Deus não age segundo a sua preocupação, a sua expectativa, o seu tempo, e você, como uma criança mimada, diz, Deus não me ama, Deus não me quer, julga Deus da maneira errada, nega a Deus com as suas atitudes, com o seu coração, tá? Então, nós não podemos ser nenhum desses 3 tipos de terreno. Meu Deus, Pri, como que eu vou vencer isso? Já, quando a gente chegar no terreno 4. Então, quais são os 3 tipos de terreno? Os 3 tipos ou os 3 níveis de coração que nós não podemos ter. Primeiro, coração endurecido pelo pecado,
e pela dor, é um solo, né, obstinado, é aquele que não ouve, tá? Segundo solo, o solo que é rochoso, né, que a semente entra ali na terra, ela floresce, né, o famoso crente trielétrico, ele vai ali vibrando, vibrando, chegou no final da avenida, ai, morreu, parou, acabou a festa. Então, é a pessoa que começa, mas não continua. A gente também não pode ser esse tipo de solo, tá? E o terceiro solo é o solo espinhoso. E aí, Pri, falando de níveis de coração, o primeiro tipo de coração, ele não ouve. O segundo, ele ouve, mas ele não deixa a palavra descer. É um ouvinte racional. Ele fala que o solo rochoso não tem raiz, então a palavra não penetra, tá? E o terceiro, ele ouve, ele medita, mas ele não age. Por quê? Estou ocupado demais. Estou mais preocupada com as minhas coisas do que com as coisas de Deus. E aí, a grande questão é que esses corações, eles são desalinhados, tá? Então, a gente não pode querer fazer as coisas do nosso jeito. Ai, Pri, por quê? Porque é contra a lei, porque é ruim, porque é pecado? Não só por isso, gente. Mas porque, como a gente estudou na quarta, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então, a gente precisa aprender a confiar no nosso Deus. E aí, pra gente respirar um pouquinho, né? Ver aqui que tem coisa boa também. A gente vai agora para o quarto tipo de ouvinte, que é o ouvinte frutífero, certo? Então, bora lá. Esse ouvinte, ele tá no versículo 8 e no versículo 15. Lucas, capítulo 8, versículo 8. É o 8 mesmo, versículo 8 e 15. Olha só, se essa aula aqui tá te ajudando, tá abençoando, tá virando chavinha, aí na sua cabeça vai fazer duas coisas. Vai clicar aqui nesse avião e depois vai mandar o nosso símbolo do foguinho, tá? Pra eu ver que tá te ajudando aí. Vou ler aqui pra você, tá? Lucas capítulo 8, versículo 8, ele diz assim: outra semente, enfim, caiu em terra boa, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora a gente vai ler o versículo 15, tá? A gente já viu que o 14 é a pessoa das preocupações e o 15 ele diz o quê? A parte que caiu na terra boa são estes os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. Então, eu e você, nós somos chamadas para ouvir e reter. Então, você não pode ser, por exemplo, como eu era antigamente. Pessoa que entrava no ouvido, saía no outro, tá? Nós precisamos ouvir e reter a palavra de Deus. Então, a pessoa diz que Jesus ele está falando que esse solo aqui, esse coração, ele é um coração bem cultivado. Ele produz o fruto esperado. Ai, Pri, eu já falei isso aqui com vocês na aula de ontem. Não, Pri, mas Deus sabe a intenção do meu coração. Deus conhece a minha vontade. Deus sabe que eu desejo, eu quero dar fruto. Mas eu não estou conseguindo ainda. Ok. Uma coisa é você estar no processo de uma árvore que está crescendo, está se aprofundando, está buscando mais de Deus, tá? Para conseguir crescer e conseguir dar fruto. Mas outra coisa é você vir com essa desculpa, tá? De que, ai, Pri, Deus conhece a intenção do meu coração. A Bíblia diz que Jesus, ele olha para o coração. Ele olha para o coração, mas ele quer ver fruto na sua vida. Não vai com essa de que Deus conhece o meu coração, porque o próprio Jesus falou lá em João 15. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém está em mim e não der fruto, esse ramo ele é cortado, ele é lançado no fogo. E lá em Apocalipse, Jesus ele diz o seguinte: eis que eu estou voltando e eu vou retribuir a cada um segundo as suas obras. Tiago, meio-irmão de Jesus, lá na carta de Tiago, ele diz o seguinte: a fé sem obras, ela é morta. Então, você precisa dar fruto. Pri, qual é esse fruto que Deus espera de mim? O primeiro tipo de fruto é no nosso caráter, que é aquilo que está lá em Gálatas, capítulo 5. O amor, a paz, a alegria, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade, fidelidade, tá?
A gente tem também um que não tá lá, que é humildade. Então, são virtudes que Deus quer que a gente desenvolva no nosso coração. Sabedoria é uma virtude, prudência é uma virtude. Então, tem várias coisas que nós precisamos desenvolver no nosso caráter, tá? E é esse fruto. Quando você está desenvolvendo, está manifestando esses frutos, você está mostrando, tá? Que a sua vida, que o seu coração, a sua mente e o seu coração, eles estão se tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Então, esse coração, ele é um coração bom, ele é um coração generoso. Por quê, Pri? Porque ele ouviu e ele reteve. Reter, gente, não é no sentido de ser egoísta, mas é no sentido de guardar, de meditar, de deixar a semente criar raiz. E aí, ele é perseverante. Ou seja, a nossa fé, ela é contínua, ela é constante. Não é uma fé que hoje eu amo a Jesus, amanhã eu não quero mais. Ai, Pri, quer dizer que eu nunca vou duvidar na minha fé? Não. Quer dizer que ainda que você duvide, ainda que você, esteja passando por um momento difícil, você vai permanecer. Então, por exemplo, a pessoa que ela é frutífera, ela não lê a Bíblia quando ela tem vontade. Ela lê porque tem que ler. Ela vai lá, eu não tô com vontade. Agora, aí é que ela lê mais ainda, tá? Não é uma fé baseada no sentimento. É uma fé baseada, tá? Naquilo que Deus é, em quem Deus faz. Então, esse coração, ele fala lá em João 8, versículo 31 e 32, o quê? Que para você ser discípulo de Deus, você precisa ouvir, permanecer na palavra de Deus. E aí ele continua. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Permanecer firme quer dizer o quê, Pri? Quer dizer ser discípulo. E qual é o fruto que Deus quer que eu dê? Já falei para você. Tá lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23. Vou deixar como tarefa de casa para você ler, tá? Ele quer que você tenha o caráter de Deus, certo? Segundo, fruto da justiça, tá lá em Filipenses 1, 11. Fruto de justiça, gente, são as nossas atitudes. Aquilo que Deus espera, que a gente tenha aquela ação. Fruto como também, Pri? Fruto de lábios que confessam o seu nome. As nossas palavras, elas têm que ser palavras de adoração. Palavras que exaltam a Deus. E não palavras que envergonham a Jesus. E, por último, são também pessoas que são alcançadas pela sua vida. Mas preste atenção. Até você chegar em dar fruto na vida de pessoas, em a sua vida, através do que você fala, do que você vive, de como você ensina a Bíblia, você trazer pessoas para o reino de Deus, olha o processo que aconteceu, Essa pessoa, ela deu fruto de caráter, ela começou a ter atitudes de Deus, ela mudou a sua maneira de falar, e aí todo esse conjunto de frutos conquistou pessoas para Jesus. De novo, as pessoas, elas não são conquistadas para Deus pelas nossas palavras, é pela maneira, pelo testemunho que a gente dá. Então, por exemplo, você é cristã, o seu marido ainda não é cristão. Aí você se converteu, foi para a igreja. Antes você era uma mulher que andava bonita, arrumada e cheirosa. Por algum motivo, alguma coisa que não está na Bíblia, você achou que ser uma mulher santa, que ser uma mulher cristã, era ser uma mulher que não cuidava mais de você, que ia lá só orar, só ler a Bíblia, e a casa que ficasse ao Deus dará, meu marido, se me quiser assim bem. Gente, isso é um mau testemunho. A gente ir na igreja, receber de Deus e chegar em casa à noite brigando, quebrando tudo, fazendo confusão, tá? Então, as pessoas, elas olham para o nosso testemunho. As suas palavras, elas falam alguma coisa, As nossas palavras, elas falam. Mas as nossas atitudes, elas gritam a respeito do nosso caráter. Principalmente quando, Pri? Quando você tá, como a gente fala aqui no Ceará, por cima da carne seca, Com todo o poder, com a autoridade, quando você é colocada no nível mais alto, isso vai revelar o seu coração. Se o seu coração tiver dodói, o orgulho vai se mostrar. Quando você passa por uma dificuldade, você vai ser uma pessoa que vai revelar o fruto amargo da murmuração, ou você vai continuar adorando, tá? Então, a gente tem que ter... existem coisas que a gente passa na nossa vida para provar a nossa fé. O versículo de Filipenses lá, que vai falar sobre o fruto da justiça,
é Filipenses capítulo 1, versículo 11, tá? Então, a expectativa de Deus para nós são que a gente entregue, que a gente dê fruto abundante. E preste atenção, esse fruto ele não resulta do seu esforço. Ele não vai resultar de você, eu vou ler a Bíblia toda, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não é isso. O fruto, ele é uma ação do Espírito Santo de Deus. Tem um livro que a gente leu no nosso clube do livro, que é a Celebração da Disciplina, que ele explica exatamente, Pri, mas se é Deus que muda tudo em mim, por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que agir? Porque a fé em Deus, ela é gratuita, mas ela não é barata. As disciplinas espirituais, você ler a Bíblia, orar, jejuar, estudar, meditar na palavra de Deus, viver em comunidade, essas disciplinas, elas servem para colocar você no trilho e levar você na direção de Deus. Então, existe um caminho para chegar nesse lugar. Então, não tem como você dar fruto. Se você diz assim, eu vou dar fruto, eu vou ficar aqui deitada, esperando o Espírito Santo de Deus agir e fazer tudo na minha vida. Se eu ficar aqui bem paradinha, vai dar tudo certo. Não, não vai dar certo. Pri, então agora eu vou ser uma ativista, eu vou fazer tudo, eu vou fazer na força do meu braço. O que vai acontecer? Você vai se tornar uma mulher religiosa, uma chata, que vive apontando o erro dos outros. Vai ser igual aos fariseus hipócritas lá na época de Jesus. Tem muito no externo, mas o interno tá podre. Por quê? Porque precisa ter o Espírito Santo de Deus. E aí, movida pelo Espírito Santo de Deus, você vai obedecendo e você vai colocando em prática. Então, esse fruto, tá? Jesus, ele pagou o preço para que a gente cresce nele, e agora a gente precisa dar frutos, tá? E o nosso coração, ele tem que estar preparado. Como, Pri? Sem dureza no coração, sem pecado, sem dor, lançando fora a mágoa, lançando fora os entulhos, como eu sempre falo aqui para vocês, com as raízes profundas e sem espinhos, tá? Então, como que eu vou ser uma mulher frutífera? Primeiro, recebo Jesus no meu coração e eu abro espaço no meu coração para o Espírito Santo de Deus jorrar dentro de mim. Quais são as coisas que ocupam o coração como se fossem entulhos? No coração endurecido, vício de pecado, obstinação, falta de perdão, amargura. No coração espinhoso são as preocupações. No solo rochoso são a pessoa que tem muita vontade, mas ela não sai do lugar. Então a gente precisa remover essa sujeira do solo do nosso coração para a semente que o Espírito Santo planta em nós com a palavra de Deus, ela poder germinar. Então nós não podemos fazer isso sozinhas. E aí eu quero terminar essa aula de hoje lendo com você o que está lá em Ezequiel. Vamos lá no Antigo Testamento, porque a Bíblia, gente, todinha, a Bíblia toda, ela é uma só e ela se completa. Ezequiel, capítulo 36, e aí eu vou ler com você o versículo, do versículo 25 ao versículo 27, tá bom? Vou beber aqui uma água. E antes de eu ler aqui Ezequiel, se eu pudesse dar um passo a passo simples para você começar a ter uma vida frutífera. Primeira coisa, óbvio, né? Receber Jesus no seu coração. Segundo, liberar espaço para o Espírito Santo de Deus. Só que, se você não libera espaço físico no seu tempo, como que você vai liberar espaço no seu coração que você não vê? Então, você precisa ter tempo com Deus. O seu tempo com Deus precisa ser diário. Você precisa comer da Bíblia diariamente. Dia desse a pessoa perguntou assim na caixinha para mim: Pri, o que eu faço? Me dá uma motivação para ler a Bíblia todo dia. Aí eu tentei assim, né? Tem dias que eu tô assim mais, como é que eu posso dizer? Mais acelerada no meu juízo. E aí a resposta que eu dei para ela, e que aqui ao vivo fica mais fácil de explicar, é o seguinte: é simples. Se não come, você morre. Então, tipo assim, se meu filho chega para mim: ai mãe, não tô afim de tomar banho, qual é a motivação que você vai me dar? Simples. Se você não tomar banho, você vai adoecer com várias doenças. Então, você precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Se você não come, você fica fraca. Se você fica fraca, você peca. Se você peca, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E aí você vai mergulhar
num monte de problema. E tudo que você não vai ter na sua vida é fruto, tá? Então, abre seu coração para Jesus, convida ele para entrar. Abre espaço no seu tempo e na sua agenda para estar com Deus. Leia a sua Bíblia e ore. Agora tem um quinto passo aqui que você precisa avançar. Não adianta você ir na Bíblia só pela superfície, você precisa se aprofundar. Então, olha quantas lições a gente tirou aqui de uma das parábolas de Jesus. Esse modo de pensar, essa maneira de pesquisar, de escavar na palavra de Deus, não é só, ai, Pri, isso é só para quem é pastor, é só para quem é professor, igual a ti. Não, gente. Jesus, ele quer revelar a vontade dele para todo mundo. Agora, Charles Swindoll é que ele diz, Deus, ele não revela os seus segredos para a mente e para o coração preguiçoso. Você tem que se esforçar. Então, você precisa o quê? Ler a Bíblia, entender o que está escrito nela e você precisa colocar em prática. Se você pegou aqui essa aula, anotou um monte de coisa no seu caderninho, mas não for colocando em prática, não vai funcionar. Pri, mas eu tenho dificuldade de ser constante na Bíblia. Pri, mas eu não consigo entender nada. Eu abro a Bíblia. Pri, de verdade, não tô mentindo. Eu sei que acontece, gente. Eu já fui assim também. Eu abro a Bíblia e eu não entendo nada do que está lá. O que é que eu faço? Se você quiser a minha ajuda específica para resolver o seu problema de inconstância, de não entender e de não conseguir aplicar a Bíblia na sua vida, você vem comigo para o mapa da fonte, tá? Pri, eu só vou entender a Bíblia se eu entrar no mapa da fonte? Não, gente, ele é um atalho, um jeito mais rápido, mais prático de você conhecer, de você ler, entender e aplicar a Bíblia. Você pode seguir o seu caminho, né? Fazendo do jeito que você achar melhor, ou você pode vir ser minha aluna e fazer como centenas e centenas de alunas que inclusive estão aqui comigo nessa aula e vir estudar no mapa da fonte, tá? É uma maneira de você acelerar o seu processo. É como se fosse um adubo aí na sua plantinha, para a sua plantinha crescer mais forte, mais saudável, para o seu coração receber a palavra de Deus estando mais aberto, tá? Então vamos lá. Ezequiel capítulo 36, do versículo 25 ao versículo 27. Peraí que tá aqui na outra página. Olha só o que ele diz, tá? Então eu aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos, tá? Deus, ele quer limpar o seu coração dos ídolos. Versículo 26. Aqui é o próprio Deus falando para o povo de Israel e falando para mim e para você. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Então, a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida é que o nosso coração rochoso, o nosso coração endurecido, ele vai se transformar. Deus vai pegar ele e ser um coração de carne, tá? Deus vai trocar e Deus vai encher o seu coração de vida do Espírito Santo. Eu quero só ler aqui um negócio aqui para você. Eu tenho uma aluna que o nome dela é Camila, ela inclusive é professora também. E ela diz o seguinte: eu estou refazendo o mapa da fonte com a minha filha de 16 anos. E a filha dela, gente, está aprendendo, está sendo curada, está aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Tem uma outra aluna que ela faz com os filhos. Um dos filhos tem 11 anos. Então, gente, eu e você, a gente precisa ser frutífera. Por quê? Por quê, Pri? Porque os nossos filhos, eles estão olhando as nossas atitudes. O Asaf, ele passa aqui e ele vê se eu estou estudando, se eu estou trabalhando, se eu estou lendo a Bíblia. Ele me vê com a Bíblia. Então, a gente precisa dar exemplo para os nossos filhos e não só dar exemplo. No caso dos filhos, essa é a hora que a gente tem para falar, para explicar da Bíblia. Então, às vezes, seu filho vai te perguntar uma coisa assim: ah, mãe, mas por que que... Esses dias o Asaf perguntou: ai, mãe, mas por que que o coração do faraó era tão duro? E aí lá fui eu explicar para ele todo o princípio, tudo que estava acontecendo ali. Que era um homem que tinha um coração obstinado, tá?
mas você precisa entender para passar para os seus filhos. E aí, Deus, ele quer tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. E isso, gente, Deus faz através do Espírito Santo de Deus, plantando a semente da palavra e regando ela no nosso coração com a oração, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu tenho um recado importante para dar para vocês. Preste atenção. A Paulinha colocou que a filha dela tá fazendo plano de leitura. Gente, tô lendo a Bíblia aqui com a Azaf todo dia e funciona, tá? Vai funcionar. Funcionou comigo quando eu era bem pequititinha, vai funcionar com os nossos filhos também, em nome de Jesus. 2 recados importantes. Primeiro, o Mapa da Fonte, que é esse curso que eu falei pra você, que é um curso pra você estudar a Bíblia, tá? Ele está com um valor de R$50 off. Ele é 247, ele está por 197. Obrigada, Breninha. Vamos já fazer o print. E aí você pode clicar no link da bio e adquirir ele, ou falar comigo no direct, caso você tenha alguma dúvida, certo? Segundo recado importante do coração. Essa semana, né, eu tive até um dia aqui que eu não consegui estar com vocês na aula, porque eu tô ficando com a garganta muito cansada, que é um músculo, né, que eu tô, graças a Deus, usando muito, fazendo muita aula. Então, o seguinte, a gente tá aqui no momento da Academia de Vida Abundante, que a gente tá, que eu tô fazendo, entregando várias aulas. A gente tá entregando o mapa do tempo, tendo a mentoria Enraizados ao mesmo tempo, tem as aulas aqui com vocês. Então, para eu conseguir organizar, equilibrar minha agenda, a gente vai ter uma mudança aqui nas nossas aulas semanais, certo? A partir da semana que vem, as nossas aulas vão ser segunda, quarta e sexta. Pri, eu vou sentir falta. Calma, a gente vai conseguir passar a semana toda juntas, mas a professora aqui de vocês precisa conseguir dar repouso para a garganta dela, tá? Então, eu conto muito, primeiro, com as orações de vocês, orando, pedindo a Deus para renovar aqui a minha voz, e segundo, com a compreensão de vocês e com a ajuda de vocês, para a gente avisar para as outras alunos. Então, segunda-feira a gente vai ter aula, terça a gente vai ter um descanso, mas eu vou elaborar e pensar em outras maneiras da gente estudar, tá? No nosso e-mail, nos posts aqui do Insta, já tô pensando aqui em e-mails que eu vou mandar para vocês nesses dias que a gente não vai estar aqui ao vivo, tá? Então, segunda a gente tem aula, terça a gente tem um intervalo, quarta a gente tem aula, quinta intervalo, sexta a gente tem aula de novo. Combinado? Vala, eu não tava nem vendo os comentários de vocês. Misericórdia, tá bom? Então, vamos lembrar. A mudança nas aulas, segunda, quarta e sexta. Mapa da fonte. Pri, até quando que vai ficar com esse valor? Gente, é por tempo limitado. Então, corre, se você quer entrar. Não espera, sabe, acontecer coisas piores para você começar a ter um coração segundo a vontade de Deus através do estudo da Bíblia, tá? Mudança nas aulas, mapa da fonte e acho que é isso. Tá faltando algum recado, produção, para eu dar? Vamos fazer o print. A produção, no caso, gente, é o senhor meu marido, que ele me lembra das coisas. Vai. Faz o print. Printaram, tá? Isso, terça e quinta vai ser intervalo. Exatamente, Breninha. Então é isso. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu final de semana. E segunda-feira a gente volta. A gente vai estar aqui nas nossas aulas, tá bom? Você que é da Mentoria Enraizadas, a gente tem encontro hoje à noite. Eita, se prepara. Essa primeira semana é uma semana forte, tá? Deus abençoe você e até segunda-feira, 7h07 pontualmente. A gente vai estar aqui juntinhos, tá bom? Beijo, Deus abençoe.